Boa tarde, demorou, mas voltou. Gemilce Azeredo está de volta. E quantas pessoas ligam e quantas pessoas gostariam de estar e de falar com Gemilce? E Gemilce hoje traz para a gente também um convidado, o professor Luiz Carlos Cruzeira, que vai falar sobre hipnose, para que nós possamos conhecer um pouquinho sobre essa técnica, né? O que é essa técnica? O que é a hipnose condicionativa? E ele vai poder explicar para a gente tudo isso. Será que uma depressão você consegue sair com uma hipnose? Você vai conhecer verdadeiramente o que é a hipnose. Do fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Hipnologia. Este é o Chá da Tarde e ele está no ar. Nós estamos aqui com Gemilce e com o professor Luiz Carlos Cruzeira. É um prazer muito grande ter você aqui, Gemilce. Obrigada por ter trago para a gente esse presente, né, para a gente poder entender um pouquinho o que é a hipnose. Boa tarde. Boa tarde, Luz. É um prazer realmente estar aqui no seu programa e de maneira muito especial trazendo o professor Luiz, que para mim é uma pessoa muito especial. Com ele eu tenho aprendido muito e tenho aplicado a hipnose condicionativa graças ao nosso mestre. Professor Luiz Carlos Cruzeira, fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Hipnologia. Boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui em Cachoeiro, principalmente, né? É um prazer grande estar aqui em Cachoeiro pela primeira vez. Pela segunda vez no estado do Espírito Santo e a primeira vez em Cachoeiro. A gente está aqui com o objetivo de um curso esse final de semana e é uma alegria muito grande estar aqui na Rio Sul, no seu programa, no Chá da Tarde. Que bom isso. E receba o abraço de toda a família do Instituto Brasileiro de Hipnologia, que já somos milhares de hipnólogos hoje no Brasil e Europa. Agora, o único fundador no Brasil? Autor. O único autor? Autor. No Brasil? O único autor vivo no mundo. De uma técnica de hipnose científica. Agora, para a gente poder entender, vamos começar assim. Professor, o que é uma hipnose? Explica para a gente. A todo instante nós somos hipnotizados, a todo momento, pela própria televisão, dentro de casa, fazendo uma comida, andando na rua, fazendo uma compra no mercado. Você passa pelo estado de hipnose. Hipnose nada mais é tudo que entra de forma subliminar dentro da sua memória é considerado hipnose. Por quê? Entre a nossa memória consciente e a memória inconsciente, nós temos um racional. É o sensor crítico, o racional humano. Tudo que passa desapercebidamente pelo sistema racional da mente humana é considerado hipnose. Só que a hipnose, cientificamente, é considerada um sono. E a pessoa em sã consciência, andando para a rua, né, na forma acordada, na forma de vigília, ela também está absorvendo todas as informações, tanto no nível consciente, nada se perde para a memória. A partir do instante que nós levantamos da cama até o instante que nós dormimos, são trilhões de informações auditivas, olfativas, do paladar, da visão, do tato, que nós recebemos durante o dia. Dormimos à noite por quê? Só para descansar? Estamos condicionados a dormir à noite, aquele horário? O organismo precisa dormir e a mente nunca dorme. A mente não dorme. Por isso você sonha. Então deixa eu explicar bem certinho. Todos nós dormimos e precisamos dormir 8 horas por dia para você ter a sua mente equilibrada e saudável. Quem dorme pouco normalmente tem um desequilíbrio psíquico. É justamente pela falta de sono. Então é importante dormir 8 horas por noite, né? O sono, ele tem a função de organizar os registros que nós absorvemos durante o estado de vigília. Durante o dia, todas as informações captadas pelos nossos sentidos é organizado dentro da nossa memória no período da noite. E o sonho nada mais é do que o processo de organização desses registros, porque a mente trabalha sempre por associação com aquilo que você já tem retido dentro da sua memória, que gera sonho. Se você passou um momento de medo, insegurança durante o dia, você vai ter os seus sonhos acoplado ao medo e à insegurança à noite.
Exatamente por isso. Mais ou menos por aí, né? E a hipnose é a terapia mais natural que existe. Nós usamos apenas a nossa voz para levar uma pessoa ao estado de sono terapêutico, que nós chamamos, ou estado de transe, que nada mais é do que afastar o sensor crítico, racional, e ter acesso a toda a memória do paciente. E é na memória onde flui a fé, a vontade, a sexualidade, o prazer, onde estão as causas das doenças do ser humano, excluindo aquelas provenientes de fungos, vírus, bactérias, as genéticas acidentais e as abusivas contra a saúde. Todas as outras doenças são de fundo psicológico e emocional. Se é de fundo psicológico e emocional, nós tratamos. As ciências humanas hoje, elas estão focadas aonde? Para resolver e tratar os sintomas. 99% das ciências humanas tratam sintomas. 1% das ciências humanas é onde está a hipnose clínica, tratamos causas. E quando você trata a causa, a solução é muito mais rápida. Doutor, às vezes a gente vê assim, hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas, quando você senta para conversar com uma pessoa, todo mundo tem um problema, às vezes a pessoa tem uma depressão, se acha gorda, se acha infeliz, enfim. Com a hipnose, o senhor acredita que exista um tratamento 100% para que todas essas doenças sejam solucionadas? Existe só um fator importante para qualquer tipo de tratamento ou qualquer tipo de terapia. É você querer resolver o seu problema. É você querer se curar. É você querer mudar o seu comportamento. Quando sozinho você não consegue auto-mudanças, você precisa de um auxílio terapêutico. E nesse auxílio terapêutico são N técnicas. Desenvolvemos uma das técnicas, talvez a mais eficiente, a mais rápida, para as curas. No caso da depressão, se a pessoa quiser sair da depressão, porque existe a depressão falsa e a depressão verdadeira. A depressão falsa é a depressão onde o paciente não quer sair do estado depressivo, ele usa como fuga, para chamar a atenção das pessoas de casa. Ele tem ganhos com o processo depressivo, então ele não quer sair. É como uma criança, professor, que às vezes faz uma arte e ela olha assim para ver se o pai e a mãe estão olhando, ela quer mostrar que ela está fazendo uma arte? Para chamar atenção. Mais ou menos isso, para chamar atenção? Para chamar atenção. Esse subterfúgio de chamar atenção nasce na infância. A própria mentira, quando você na infância mente para os pais, por exemplo, não foi eu que fiz isso. Isso vai formar um registro dentro de si. Se você tem um ganho com aquela mentira, lá na frente essa mentira vai crescer mais ainda e você pode virar um mitomaníaco, né? Que é a mania de mentira. Isso já é um problema psíquico. A minha maior preocupação no desenvolvimento da técnica para as drogas foi observar a questão da abstinência. A pessoa, quando ela para de usar e entra num período de abstinência, ela volta normalmente a ser usuário novamente. Então, nós descondicionamos a memória para a questão de abstinência. A pessoa não sente aquela coisa, né? Aquela ansiedade que eleva. Essa ansiedade. Isso, essa ansiedade acaba, ela não tem. É um processo muito normal, natural. A pessoa nem percebe, nem se dá conta. Porque a hipnose são gatilhos que nós implantamos dentro da memória ao nível inconsciente. E ele vai sendo disparado de acordo com o mecanismo da vontade. Né? Sentiu vontade de usar um crack, por exemplo. Né? Nós cortamos esse canal de comunicação da vontade para o racional, porque ele só vai pegar no crack se houver o racional funcionando. Nós cortamos essa linha de comunicação da vontade com o racional e implantamos um desvio. A pessoa vai tomar água, por exemplo, e vai se satisfazer. E a hora que ela vai racionalizar, ela racionaliza o quê? A vontade de tomar água. Olha que interessante. Professor, me diga uma coisa, o senhor tem mais ou menos noção de quantos hipnólogos nós temos hoje no Brasil? Mais ou menos, o senhor tem uma noção? Mais de 1000. E hoje são mais de 2.000 a 2.000 pessoas sendo atendidas diariamente com a hipnose condicionativa. Para todo problema tem solução. Só não tem solução para a morte. Enquanto existir vontade de viver e você querer se permitir a vida, existe como você resgatar tudo isso.
Está tudo dentro de cada um de nós.